Provisória, ela possibilita que nós tenhamos o prazo hábil para que os recursos já destinados para o Rio Grande do Sul, eles possam ser efetivados. Nós temos o prazo de execução destes recursos, que se executou em pouco mais de 50%, que se extingue agora no final deste mês. Então, portanto, nós estamos possibilitando que este recurso que já foi destinado, ele possa ser efetivamente executado e que nós possamos fazer com que ele se transforme em auxílios efetivos ao povo do Rio Grande do Sul. E digo que nunca tivemos um olhar tão cuidadoso com o Rio Grande do Sul ou com as vítimas das tragédias como nós tivemos durante o governo Lula. Nós nos importamos com as pessoas. Nós valorizamos a vida desde a concepção até a morte natural. E eu quero cumprimentar minha querida amiga doutora Mara, nossa capitã cloroquina. Meus aplausos, porque você salva vidas. Parabéns. E quero dizer que o CFM, aquelas pessoas que apoiaram a vida, deram um banho nas eleições do CFM. Porque o povo não é bobo. O povo não cai em narrativas, não. O povo reconhece quem luta pela verdade, pela vida, quem enfrenta aqueles que só querem destruir. É um escárnio com a população brasileira que chora a morte de seus entes queridos, porque todo mundo que parte é a morte de alguém que faleceram em função da ausência de uma posição que pudesse preservar a própria vida. Nós tínhamos mais de 700 mil mortes no Brasil, mais de 700 mil mortes. Enquanto o estado do Amazonas lutavam para ter oxigênio, nós tínhamos o governo federal defendendo cloroquina, que toda a ciência diz que não é o instrumento adequado para o enfrentamento à Covid. Portanto, nós temos no Brasil uma tristeza imensa, de mais de 700 mil pessoas que morreram. E o governo dizia que era uma gripezinha. E o governo dizia que era preciso que o povo tomasse cloroquina. E que dizia que vacina, o presidente da República chegou a dizer que a vacina podia transformar as pessoas em jacaré. Eu acho que a memória está muito viva sobre tudo isso. E nós tivemos quase 100 bilhões que foram destinados pelo governo federal, 98,7 bi, que foram destinados pelo governo federal, o governo Lula, para atender ao povo do Rio Grande do Sul, porque há de se cuidar da vida. Amanhã é o Dia do Médico no Brasil. E fazer minha homenagem pública aqui a todos os médicos do Rio Grande do Sul, do SOS Rio Grande do Sul, que socorreram os brasileiros abandonados pelo governo federal. Agradeço também a todos os médicos brasileiros aqui, representados pelo Grupo Médicos pela Vida, que durante a pandemia, a despeito de colocarem suas vidas em risco, ao lado de todos os outros profissionais da saúde, não se negaram a socorrer os brasileiros de todas as partes do Brasil. Hoje, nós médicos não vamos continuar uma discussão que foi alimentada na pandemia, com o objetivo de retirar do poder um presidente legitimamente eleito, falando de tratamento ineficaz, discutindo sobre máscaras e vacinas com pessoas que não são médicas. Essa discussão já foi encerrada. Eu não discuto medicina com jornalistas que não são capacitados para discutir medicina, com políticos que não têm capacidade alguma de discutir medicina ou eficácia ou ineficácia de tratamentos, e vou continuar defendendo a autonomia médica, segundo o Conselho Federal de Medicina. E lamento que pessoas que não são médicas se apropriem do seu espaço de fala nessa casa, por puro desconhecimento científico, para falar contra medidas que salvaram vidas. Hoje, a literatura científica, os grandes institutos internacionais, os grandes centros de pesquisa já falam de tudo que nós defendíamos na pandemia, então não há porquê a gente continuar, por orientação ideológica, defendendo, construindo narrativas que não têm mais seu lugar, seu espaço na sociedade. É lamentável. Há que se dialogar, inclusive, com os familiares dos mortos pela Covid-19, e particularmente das pessoas que poderiam estar conosco. Aliás, para falar em medicina, e eu faço aqui as minhas homenagens aos médicos, tenho 2 filhos médicos, eu lembro aqui de Mandetta médico, que se retirou do Ministério da Saúde em função do caráter anticientífico que o Ministério da Saúde estava sendo obrigado a exercer. Como é que se questiona a vacina? Como é que se fala que cloroquina era um remédio eficaz para a Covid-19? Aliás, é bom também lembrar que o médico Osmar Terra, e aqui apenas para concluir, presidente, chegou a dizer que a Covid-19 mataria menos o H1N1, ou que seria por volta de 900 ou 2 mil mortes. Foram 700 mil pessoas mortas nesse país, mais de 700 mil pessoas. Não me venham aqui com a arrogância de quem não tem a capacidade de fazer autocrítica, porque cloroquina não combate a Covid, para dizer que os médicos não têm que dialogar com a sociedade e respeitar a dor das pessoas. Aliás, fascistas têm muita dificuldade de sentir a dor do outro, porque têm dificuldade de ter empatia. Nós estamos aqui, são quase 100 bilhões do governo Lula para o Rio Grande do Sul, para fazer a ode à vida, para acolher, para entender que o negacionismo à ciência e à realidade, ele é nefasto para o país. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Como alguém aqui pode, depois de tanta dor que o país vivenciou, tanta dor, todas as pessoas que estão aqui perderam alguém querido. Alguém que não usou máscara, alguém que foi estimulado a ir para casa, porque havia uma lógica no governo federal, no presidente da República, que chegou a ofertar cloroquina, parecia um garoto propaganda da cloroquina, quando toda a ciência dizia que cloroquina não era a medicação eficaz contra a Covid, e que negligenciou a denúncia, inclusive, de corrupção com relação às vacinas, e que quando nós começamos a ter vacina nesse país, e quando tivemos vacina nesse país, nós debelamos a Covid-19, mas parece que isso não aconteceu, e alguém aqui se sente orgulhosa de ter a cunha de Capitã Cloroquina. Quando Manaus estava sem oxigênio, as pessoas carregando tubos de oxigênio em carrinhos, para poder salvar de forma desesperada os seus familiares, e ali havia a discussão que era preciso usar cloroquina, e era preciso usar cloroquina contra todas as evidências científicas. Aqui houve uma campanha para que as pessoas não usassem máscaras, que pudessem estar em condições vulneráveis para a Covid-19, porque se apostava no contágio coletivo e na imunidade através do contágio. Seriam milhões de pessoas mortas no Brasil se não houvesse a decisão do STF de autorizar estados e municípios a tomarem as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid. E ali nós escutamos o presidente da República: o povo brasileiro toma banho em esgoto e por isso é forte, isso é uma gripezinha. O senhor Osmar Terra, que chegou a dizer que nós não teríamos 2.000 mortes no Brasil com a Covid-19. Como é que se pode usar isso como exemplo? Nós teríamos
estaríamos que aqui estar dizendo que bom que temos a vacina, que bom que estados e municípios estimularam o uso das máscaras, que bom que nós temos um governo hoje no Brasil que não anda de jet ski enquanto o povo afunda na água, como foi o presidente anterior, hoje inelegível, que dizia que andava de jet ski no litoral de Santa Catarina enquanto a Bahia enfrentava uma enchente. Você não apaga a memória das pessoas. Você